Paz e graça, irmãos e irmãs, me chamo Josival, faço parte da Igreja Batista Missionária Palavra Viva e hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve introdução da primeira carta de Pedro que vai nos ajudar a entender as próximas duas mensagens. Essa carta tem pelo menos dois objetivos principais que ficam claros no decorrer dos capítulos. O primeiro deles é o interesse do apóstolo Pedro em encorajar seus leitores a continuarem a caminhada cristã, e o segundo objetivo é a convocação de Pedro para que, mesmo em meio às dificuldades, seus leitores vivam uma vida santa. Então, para situar vocês melhor sobre essa carta, é bom dizer que Pedro descreve que ele está na Babilônia, e aí uma grande maioria acredita que essa descrição é figurativa, fazendo referência a Roma, como também é feito por João lá no livro de Apocalipse. Pedro direciona essa carta a pelo menos 5 igrejas, que ele mesmo cita lá no primeiro versículo, que estão espalhadas nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São igrejas que estão em regiões dominadas pelo Império Romano e, por conta disso, seus leitores estão sofrendo perseguições por professarem fé em Jesus Cristo. Também é bom falar que lá no capítulo 3, Pedro vai deixar claro que tipo de sofrimento seus leitores estão passando e ele aproveita para orientá-los. Ele orienta as mulheres que provavelmente tinham maridos incrédulos que tivessem um comportamento exemplar para que, em vez delas aceitarem a religião dos seus maridos, como era o costume da época, elas os ganhassem com seu bom proceder. Provavelmente seus leitores também estavam sofrendo com a maldade das pessoas ao seu redor, porque Pedro os orienta a não pagar o mal com o mal, mas pelo contrário, orienta-os a ter misericórdia. E outra vez Pedro orienta eles para que sejam zelosos, pois ninguém os maltrataria se eles vivessem de forma digna a vida cristã. E mesmo que ainda assim sofressem injustiça, eles deveriam se lembrar que são bem-aventurados nisso. Um ponto importante aqui é o texto que vamos tratar nas próximas duas mensagens. Ele começa com um conectivo de ligação, por isso, e é importante já abordá-lo aqui nessa introdução. E esse por isso faz referência a tudo que Pedro diz no início da carta. Então, no início da carta, Pedro bendiz o nome de Deus por conta da sua grande misericórdia em ter regenerado os seguidores de Cristo, uma regeneração que é tão profunda e tão completa que pode ser vista claramente como uma nova vida, e é exatamente assim que o apóstolo Paulo se refere a essa condição de quem foi regenerado. Ele diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pedro também fala da viva esperança usufruída por conta dessa regeneração, uma expectativa futura de restauração completa, não apenas do homem pecador, mas também do mundo pós-queda e do completo relacionamento e prazer na vontade de Deus, que hoje encontra barreiras por conta da natureza caída. Ele também ressalta o assunto da herança dada através do conhecimento de Cristo, que nos torna co-herdeiros com Ele, por termos recebido o poder de sermos feitos filhos de Deus, o Pai amoroso e bom. Então, essa salvação, que é a libertação do pecado, da culpa e do juízo, vinha sendo anunciada pelos profetas em ocasiões oportunas que eram indicadas pelo próprio Espírito Santo, a fim de que fosse levada até os limites da terra. Tendo apresentado esses detalhes sobre a ação voluntária e amorosa de Deus no quesito da salvação, Pedro vai chamar a atenção dos leitores dele para as responsabilidades dadas a todos os seguidores de Cristo. Então ele vai começar a carta falando sobre o tema a santidade na prática. Depois prossegue falando sobre o amor entre os cristãos. Depois prossegue falando sobre viver como templo e sacerdote. Depois ele fala sobre relacionamentos diversos e finaliza a carta falando sobre o sofrimento e o serviço do cristão. Então, nas próximas duas mensagens, a gente vai abordar o tema da santidade na prática, mas o nosso tema para as mensagens vai ser a medida da santidade.
e esse tema terá 2 subtemas. O primeiro, uma mente preparada, e o segundo, o padrão de santidade, tá certo? Então espero ter vocês aqui na próxima mensagem. Deus abençoe o vosso dia, Deus os guarde. Amém.